Olá, gente. Estamos em mais uma terça-feira aqui pela manhã reunidas para prosseguirmos nos comentários do livro ditado pelo Hamed, A Imensidão dos Sentidos, hoje introduzindo o capítulo denominado de Autopercepção, que já começa com uma pergunta do livro dos médiuns. O espírito que se comunica por um médium transmite diretamente seu pensamento, esse pensamento tem por intermediário o espírito encarnado no médium. É o espírito do médium que o interpreta porque está ligado ao corpo que serve para falar. E é preciso um laço entre vós e os espíritos estranhos que se comunicam, como é necessário um fio elétrico para transmitir uma notícia ao longe, e no fim do fio uma pessoa inteligente a recebe e a transmite. A segunda parte, capítulo 19, item 223. Vamos começar agora a lição. Para cooperarmos convenientemente na mediunidade a serviço do bem maior, devemos, acima de tudo, ser auxiliares do plano astral. Os médiums não precisam tomar uma postura de absoluta imobilidade, esperando a manifestação das personalidades desencarnadas, como se fossem um boneco, suspenso por fios presos nas mãos de um especialista na arte dramática. Eles, de fato, participam ativamente, pois são intermediários, visto que recebem, processam, interpretam e transmitem pensamentos, ideias, sensações auditivas ou visuais. Nas tarefas medianímicas, os sensitivos devem ter como base imprescindível a intuição e a inspiração, provindas do reino da alma. Porém, não podem desconsiderar as sensações do próprio veículo físico para que haja um desenvolvimento integral e harmonioso da mediunidade. Quando há equilíbrio entre o nosso eu espiritual e o nosso eu corporal, somos capazes de nos identificar com os espíritos comunicantes e, a partir daí, começamos a criar uma maior percepção do fenômeno mediúnico. A vida é energia organizadora e o corpo denso é uma das suas inúmeras expressões. É tão importante termos uma clara consciência da fonte divina de onde provém as nossas sensações transcendentais, como também de sermos sensíveis às nossas sensações corporais, por mais simples e corriqueiras que possam parecer. Em nós tudo é sagrado, desde a ação mais comum de comer ou caminhar até o ato mais elevado de amor ao Criador. A autopercepção é o somatório de todas as impressões, internas e externas ao mesmo tempo. Acho que aberto a comentários, Dani. Vamos começar por aqui. É interessante, né? Porque Hamed traz uma percepção assim para nós, inclusive o título, autopercepção, ele traz para a gente, né, essa questão do funcionamento da mediunidade, né? Acho que talvez de um ponto de vista amplo, né? Então, para a gente não pensar que a mediunidade ela é só a influência do espírito e é o espírito que manda, porque tem a interferência do veículo encarnado, e tem também, acho que para nós que somos espíritas kardecistas, falo isso porque a gente tem muito material de estudo sobre a mediunidade, né? Então, nós aprendemos a questão da educação da mediunidade também, né? E isso é muito interessante. Então, quando o Hamed colocam os médiums não precisam tomar uma postura de absoluta imobilidade. Um exemplo, quando a gente pensa que se o médium tomar essa postura de imobilidade, um exemplo de reunião mediúnica, o espírito vem e faz o que ele quer dentro da reunião, né? Então, às vezes que nós trabalhamos, às vezes não, né? Quase todas as vezes a gente trabalha com irmãos que estão em sofrimento, que estão em desespero, que estão passando por dificuldades da alma extremas, né? Então, você já pensou uma pessoa descontrolada em virtude, né, de tudo isso que eu mencionei que ela pode estar passando? Se a gente deixar ela dominar o espaço físico, vira uma bagunça, né? Às vezes pode acontecer até de machucar o médium e tudo mais, né? Por quê? Porque ela pode se debater, pode, né, às vezes usar de violência por conta do desespero que está sentindo. Então, tem todas essas questões que o médium, ele precisa ter essa percepção e atuação. O que me parece que o Hamed traz para nós, assim, ó, o médium, ele não deve ser uma pessoa inativa. Ele tem o seu grau de importância, de relevância, para que a comunicação seja algo também efetivo.
Porque já pensou, por exemplo, a gente tem, né, Tássia, as experiências de reunião mediúnica, então, se um espírito chega e faz o que ele quer, às vezes usando, né, de agressividade, de violência e tudo mais, ele vai desordenar toda a reunião. Então, tem tudo, toda essa questão. O médium, à medida que vai trabalhando, ele vai desenvolvendo essa autopercepção também para saber como agir, como se controlar, né? Uma questão importante que me veio à mente agora é porque, assim, eu não sei se todo mundo que ouve a gente já trabalhou em reunião, já teve essa experiência, né? Então, o processo de mediunidade, ele vai se desenvolvendo aos poucos. A pessoa vai recebendo comunicações digamos assim, mais brandas no começo, até que ela adquira experiência, que ela desenvolva a sua mediunidade e consiga ir cada vez mais tendo essa questão da autopercepção, que vai possibilitar ela receber comunicações mais elaboradas com o tempo, né? Salvo algumas pessoas que chegam assim já no centro espírita um pouco mais necessitadas de um aprendizado, de um intensivo, né? Porque às vezes a pessoa já tem uma mediunidade muito mais aflorada e ela não tem muito esse tempo de desenvolvimento, mas é por uma necessidade dela. Tirando desse ponto, a maioria das pessoas que adentram o centro espírita com a mediunidade mais aguçada tem esse tempo, né, de educação da sua própria mediunidade, né, que é necessário. Vamos colocar isso, né? E eu acho também interessante comentar, né, Dani, que porque para mim essa autopercepção também, eu acho que eu realmente também deixa claro que isso é para os mais diferentes âmbitos da vida, seja para você desenvolver a sua mediunidade, seja para se perceber mesmo, que, ou seja, a gente também usa a mediunidade, não é restrita ao centro espírita, claro, há locais de se fazer as reuniões, as comunicações e tal, mas na vida como um todo essa sensibilidade é mais aflorada, né, em todos os instantes, assim. E aí, mais necessário ainda é essa autopercepção, porque muitas vezes, quanto mais a gente se conhece, é bonito perceber isso também, e como você disse, é gradual, não dá para a gente achar que nasceu assim, é um treino, a gente vai se percebendo, a gente vai se educando consequentemente, porque a partir de entender, isso aqui não é meu, isso aqui eu estou sentindo que está começando a vir uma tristeza, a gente pode se adequar, pode mudar o padrão mental, pode tomar resoluções no sentido de modificar isso. Então, eu também acho bonito isso. E acho bonito quando ele coloca o veículo físico, né? Tem muito assim uma coisa de que o que importa mesmo é o espiritual, claro que é extremamente importante, mas uma autopercepção física também é maravilhosa, porque na verdade, afinal de contas, a gente está aqui encarnado, né? Então, ou seja, a gente veio porque necessita dessa experiência material, necessita passar por todas essas experiências mesmo, e a gente sim, o nosso veículo é como se fosse, eles comentam até como se fosse esse mata-borrão, né? Então, muita coisa, inclusive as doenças se manifestam no corpo físico, porque muitas vezes, como a gente ainda é muito material, é no corpo físico que a gente começa a ter uma palpitação. Então, assim, um certo receio, um certo medo, então você começa a ver que sua mão já sua um pouco, né? Assim, uma palpitação, você vê, olha, talvez eu acredito que eu esteja em perigo, então, né, uma respiração mais ofegante, ou seja, essa autopercepção é importante, né? Ah, olha, eu estou percebendo aqui que meu corpo está dando mostras de que eu estou com raiva. Isso para todas as relações da vida e na reunião mediúnica também. Então, acho que a gente deixar claro que essas coisas não se restringem só no âmbito do centro, que a sensibilidade, que no final das contas é essa mediunidade mesmo, né? Ela acontece a todo momento, então é bonito mesmo a gente ter essa autopercepção mesmo. Do que eu estou sentindo, do que eu estou pensando, do que meu corpo físico está muitas vezes necessitando, né? Porque muitas vezes vivendo essa experiência mais espiritual, muitas vezes há pessoas que esquecem do corpo físico, das suas necessidades, de zelar por ele. E, inclusive, é bonito perceber isso. Uma pessoa que desenvolve a espiritualidade, ela vai cuidar ainda mais do corpo, porque percebe como sendo esse veículo que atrasa aqui na Terra e que a possibilita fazer tudo o que faz, né? Então, poxa, eu tenho que cuidar do meu corpo bem, também para que eu possa desenvolver a minha experiência espiritual por aqui. Então, o corpo também é extremamente importante. E é isso. É,
como a gente ainda está ali nos primeiros passos mesmo evolutivos, a gente vai percebendo que é muitas vezes no corpo que a gente vai tendo assim chaves sobre o que que a gente está sentindo. Muitas vezes a gente não tem uma percepção psicológica tão boa, mas como você disse, é um treino e é um treino bonito de se fazer, seja para a própria vida e claro que isso vai ser extremamente útil, né? Se eventualmente a pessoa participar de uma reunião mediúnica, se eventualmente desenvolver sua mediunidade, né? Dani, você tem mais algo a comentar? Ó, nem desativei o microfone, mas é muito interessante, né, Tássia, pensar, porque assim, isso que você comentou também, a mediunidade, a gente não é uma chavinha que a gente liga e desliga, né? Nós somos médium onde nós estamos, independentemente do local, e às vezes, sob influência do local, essa mediunidade ela também fica mais aflorada, né? Então é importante a gente pensar sobre essa questão da autopercepção, porque a gente vai distinguir, isso que você colocou também muito interessante, o que é nosso do que não é nosso, né? E aí, a partir do momento que você distingue, você toma uma postura diante disso, né? Uma coisa interessante que eu estava pensando aqui é porque, assim, infelizmente, nós não somos educados a nos autoanalisar. Então, a questão das nossas próprias emoções, né? A mediunidade, ela também se confunde muito com as com as nossas emoções, né? Então, um dos exercícios que eu acho que vale a pena é o que a gente ir começar a educar as nossas, educar não, né? Ter essa percepção das nossas próprias emoções. Porque às vezes, por exemplo, se você é um indivíduo melancólico, daí você começa a ter mais percepção que você está, tipo, cada vez mais melancólico. Às vezes você está um passo de uma depressão, né? Às vezes pode ser uma influência espiritual, pode ser, né? Mas às vezes é você que está dando abertura para aquilo e tudo mais. Então, quando você tem a percepção, você olha assim, poxa, eu vou ter uma atitude diferente, né? Vou fazer algo diferente, né? Uma coisa muito interessante, porque assim, a influência dos espíritos é como diz Paulo de Tarso, né? Uma nuvem de testemunhas. A gente não foge disso. A gente está o tempo todo sob influência. Mas eu lembro muito de uma história da Maíse, onde o espírito, né, ele estava obsidiando uma pessoa que foi na comunhão espírita buscar recurso no intuito de cessar esse processo, né? A hora que o dialogador, né, foi conversar com o espírito, ele disse assim: olha, vocês aí têm inúmeros recursos para sair dessa sintonia. Nós aqui, não. A gente quer ficar, né? Então, é entender esse processo também, que nós aqui, a gente pode ler um livro, a gente pode ouvir uma música, claro que, né, não uma música diferente, uma música que eleve a nossa vibração, uma música que aqueça o nosso coração, né, que nos tranquilize e vai nos tirar dessa sintonia. E à medida que a gente for se esforçando nesse sentido, vai cada vez mais ficando distante, porque é uma onda. Eu só vou conectar na Nova Brasil FM, um exemplo, se eu quiser. Eu só vou conectar na Antena 1 se eu quiser, usando, né, o exemplo das rádios. Então, fica muito claro para a gente, né? E é interessante, né, Dani, porque é tanto uma autopercepção mesmo, então, assim, é perceber que de fato, quem a gente é, o que a gente pensa, influenciam as comunicações, porque é o que ele deixa claro ali no início, né? Há uma participação nossa ativa, nós não somos esses bonecos controláveis por algo exterior, não, há uma participação nossa, há uma parte nossa nessas comunicações, no modo como é falado, exteriorizado, e principalmente também, assim, né? Há tudo essa sensibilidade que reside dentro de nós, então tudo que a gente está sentindo e pensando, a gente anda atraindo, como você disse, nessa rádio, né? Então, seja nessa influência nas próprias comunicações, mas seja na influência do que a gente está trazendo para a nossa própria vida, nas companhias espirituais que a gente tem e que são só desdobramentos naturais das companhias que a gente tem mentalmente, né? Nos nossos sentimentos, nas nossas emoções. Então, pensar nisso também, mas vamos continuar que é grande, né? A autopercepção é um somatório de todas as impressões, internas e externas ao mesmo tempo. Através dessa sensação generalizada, a criatura entra em contato com si mesma, podendo traduzir com certeza se é sua ou não a emoção registrada e de onde ela se origina. Esse exercício constante nos leva a uma conscientização extrasensorial e, consequentemente, a diferenciar ou desvendar as diversas energias que circulam em nossa volta. Quando não sabemos distinguir as nossas impressões ou emoções,
Ficamos à mercê das mais diversas ondas magnéticas, como se estivéssemos oprimidos por um mundo desordenado. A forma física é a condensação do corpo perispiritual. O sistema nervoso é a comunicação do corpo astral à matéria e tem como função sensibilizá-la. Portanto, os nervos são elos sutis entre os dois corpos. Nesse corpo espiritual é que ocorrem as mais tênues sensações da alma humana. Sensibilidade é o nome que se dá à capacidade de perceber as conexões entre o mundo exterior e interior. A mente é a base no processo das comunicações espirituais, mas não podemos nos esquecer de que, além de registrar sentimentos, ideias e pensamentos da espiritualidade, ela igualmente se manifesta através de uma linguagem corporal. Querendo ou não, toda criatura é uma unidade enigmática. Corpo e alma são coesas e intimamente interligadas. Nada acontece em uma dessas partes sem que a outra não seja afetada. Nos indivíduos plenamente desenvolvidos, não existe conflito entre corpo e alma, pois descobriram que seu instrumento físico é uma extensão do seu espírito. Coração e razão decidem e agem lúcidos e amorosamente. Agem lúcidos e unidos amorosamente. Aberto comentários, Dani. E que lindo, né? Porque veio complementando tudo aquilo que a gente falou, né? Então, essa conscientização extrasensorial, ela vai possibilitar, né, a pessoa de distinguir um pouco essas energias que circulam, essas energias que influenciam, né? E à medida que você tem consciência disso, você já sabe mais ou menos para onde que você vai sintonizar, né? Com qual onda que você vai. Isso é sintonia, né? Algo que a gente sempre fala aqui no canal Metanoia, importantíssimo, né? Para que a gente compreenda com o que nós estamos nos sintonizando, que é de responsabilidade nossa, né? Pode ser que a gente esteja sintonizando inconscientemente. Então, o convite desse estudo de hoje é também para que a gente se conscientize um pouco mais em relação às energias que nós estamos nutrindo em nós, né? Não só, como você falou anteriormente, né? Não focando só no trabalho mediúnico, porque vamos pensar um pouquinho, raciocinar sobre isso. Para quem tem essa experiência do trabalho no centro espírita, a gente vai o quê? 2 horas por semana? 4 horas por semana? Né? Então, dá para a gente perceber que nós ficamos muito mais tempo fora do centro do que dentro do centro. Então, nós temos que pensar como que está a nossa relação com a mediunidade, mas não só dentro do espaço físico do centro, né? Dentro daquele horário, mas principalmente fora, porque, obviamente, a gente passa muito mais tempo fora do centro, né? Então, na verdade, sim, é um exercício da nossa própria espiritualidade. Nós somos espíritos e somos espíritas e devemos exercer a nossa espiritualidade o tempo todo, né? Não só quando nós estamos em determinados lugares. Então, acho que fica essa questão, né? Quando ele coloca aqui também, né, que além de registrar sentimentos, ideias e pensamentos da espiritualidade, ela igualmente se manifesta através de uma linguagem corporal. Então, tem também essa questão, né? Eu já vi alguns médiums que acho que justamente pelo fato de não ter esse exercício da mediunidade e tal, eles demonstram muito medo, né? Isso também afeta o trabalho, afeta o espírito que vai ser atendido, porque ele tem a percepção também, né, desse medo, né? Então, cara, são tantas as nuances desse estudo de hoje, é tão amplo, é tão gostoso falar sobre isso, né? A gente procurar entender o funcionamento das coisas, procurar entender uma forma de viver melhor, né? Uma forma de se relacionar melhor com tudo isso, né? Muito bacana, eu adoro. E é bonito, né, Dani, perceber também que é isso, como existe a nossa participação ativa, às vezes o mesmo espírito, se atendido por outra pessoa, seria um pouco diferente, porque a gente guarda mesmo isso que o Hamed chama de nós sermos criaturas enigmáticas, que é como se fosse assim, cada pessoa é única. Então, a forma dela manifestar as emoções, a forma física que ela utiliza, em parte também é utilizado, né, nessas comunicações, essa parte nossa, né? Então, é pensar sobre isso também. E que bonito, né? Nos indivíduos plenamente desenvolvidos não existe conflito entre corpo e alma, porque é como ele disse ali, não tem como o corpo físico não ser afetado por uma emoção
não tem como algo que a gente esteja exteriorizando no corpo não seja registrado, né, no nosso campo perispiritual, porque há toda essa dinâmica mesmo de que aquilo que está dentro está fora, tem essa correspondência, né? Então, uma pessoa mais desenvolvida que desenvolveu essa autopercepção também vai começando a entender isso, que não existe isso de fora e dentro, está tudo interligado, as coisas estão o tempo todo perpassando por esses dois planos, né? Ele fala ali do sistema nervoso interligando muito isso, da função dos nervos, e é isso, né? O perispírito que ativa ali coisas no corpo físico, o corpo físico de alguma forma também traz informações para o corpo, né? Para o campo ali perispiritual. Então, é bonito perceber essa correspondência da vida e do quanto a gente não tem que negar mesmo as nossas necessidades físicas também, né? Está tudo interligado, é tudo bonito, é tudo obra de Deus, né? E que a gente precisa ter discernimento sobre o que vai fazer, o que vai sentir. E achei muito bacana você comentar isso, porque de fato a quantidade de tempo que a gente passa, às vezes desenvolvendo mesmo de uma forma mais direta a mediunidade, ela é um tempo muito pequeno, mas como você bem disse também, todo esse tempo está aí disponível e nós estamos sob essa forte influência, né, do mundo. E é interessante porque muitas vezes a gente se vê nesse como se fosse um barquinho mesmo sem leme, mas perceba, não é o mundo que é assim, mas muitas vezes a nossa forma, porque até a nossa escolha de não discernir ter esse leme também é uma escolha. E muitas vezes a gente faz isso inconscientemente, mas de algum modo também é uma escolha, porque teria como a gente tentar se ativamente, assim, né, em um processo mais ativo, se perceber mais, se educar mais. Então, é interessante como ele coloca, né? Ficamos à mercê das mais diversas ondas magnéticas, como se estivéssemos oprimidos por um mundo desordenado. Então, aquela pessoa que acha que é vítima das pessoas e das circunstâncias, quer dizer, as energias existem, as mais diversas, sejam as melhores ou aquelas não tão boas, e como você também disse ali, cabe a nós discernir qual vai ser a rádio que eu vou, né, me sintonizar, quais vão ser os pensamentos, qual é a emoção que eu quero para minha vida, porque o mundo é de fato esse convite, né, esse mar imenso de possibilidades. E se a gente não é esse barquinho que tem um leme muito bem determinado para onde quer ir, para aquilo que quer sentir, para quem quer ser, a gente vai mesmo se perdendo, né? E é um processo muitas vezes doloroso para uma pessoa que tem uma sensibilidade mais aflorada, e digo isso que eu vivenciei muito isso, de não entender o que estava acontecendo. De repente estava tudo bem, de repente uma onda de tristeza gigantesca, então várias sensações durante o dia, e até que a gente tome mesmo as rédeas da nossa vida e fale, olha, isso aqui pode estar existindo, mas não tem razão de ser, não tem motivo nenhum, tem motivo para eu estar triste, tem alguma coisa aqui na minha vida para resolver, porque também é isso, muitas vezes é uma fuga da gente achar que, isso aqui não é meu, não, pode ser sim um conflito que você tenha a resolver, a solucionar, mas muita coisa não é, né? Então, é fazer mesmo esse discernimento de isso aqui é uma tristeza genuína, tem um motivo, o que está acontecendo? Não tem? Não é? Percebi que veio do nada, depois que eu li alguma coisa, depois que eu vi algo, né? Então, é perceber mesmo essas sutilezas da vida que nos fazem observar mesmo, olha, isso aqui eu captei, mas não é meu. E muitas vezes isso acontece com uma frequência talvez muito maior do que a gente acredite, porque esse mundo ele está o tempo todo aí a nos convidar, né? Nos mais diversos convites. E como a gente ainda não é tão desenvolvido, em geral são para sensações, são para emoções ali um pouco mais primitivas, né, Dani? Muito medo, muita tristeza, muita raiva, enfim. Uma série de coisas que se a gente não tiver esse discernimento, a gente acaba sendo puxado e quando viu já está conectado, às vezes uma conexão muito forte que aí para tirar já é um pouco mais dificultoso. Tem algo mais documentado? Os estímulos são inúmeros, né, Tássia? O tempo inteiro a gente é hiperestimulado, na verdade, né? Então, o nosso trabalho é nesse sentido mesmo de filtrar isso, né? De não permitir que tudo isso chegue em nós e a gente ir distinguindo, né? Discernindo, como você bem colocou, aquilo que é relevante, aquilo que é importante, aquilo que agrega e daquilo que não agrega, né? Porque às vezes a gente vai também construindo o que a gente chama de lixo mental, né? Quando você vê, tá tudo poluído, né? Então, cabe a gente aí ir limpando isso também, limpando a nossa mente, né? Para a gente deixar aquilo que pode ser útil, que pode acrescentar as emoções positivas, né?
Emoções positivas é um termo errado, mas enfim, né? Mas para a gente deixar aquelas emoções que agregam, que acrescentam, para a gente ir nutrindo bons sentimentos dentro de nós, para a gente ir modificando a nossa própria psicosfera mental, né? É através dessa análise que a gente tem essa possibilidade, né? Vamos prosseguir que o tema é longo. Bora. Coração e razão decidem e agem lúcidos e uníssonos amorosamente. A linguagem corporal é lida por meio das sensações que emergem da nossa intimidade e se expressam diretamente no corpo somático. Essas sensações nos transmitem informações importantes sobre nós mesmos, fazendo-nos usar expressões verbais peculiares. Vejamos alguns exemplos. Quando a criatura se desenvolve e amadurece, dizemos que ela caminha sobre as próprias pernas. A intransigente chamamos de cabeça dura, a insensível de coração de pedra, a mesquinha de mão fechada, a fingida de olhos apertados e a inflexível de perna de pau. A frase de todo o coração quer dizer compromisso profundo, e ir ao fundo do coração é o mesmo que atingir o âmago de uma questão. Também é comum usarmos as expressões manteve a cabeça erguida, quando uma pessoa se autorresponsabilizou por seus atos e atitudes e ficou aos pedaços quando perdeu alguém que muito amava. As emoções causam reações físicas, ou seja, movimentos ou impulsos internos que, por sua vez, produzem um efeito externo. Nossas crenças inadequadas podem ter nos levado a colocar uma forte linha divisória entre corpo e alma. Acreditávamos que o corpo nada tinha a ver com a alma. Na atualidade, sabemos que, para alcançarmos a plenitude das forças espirituais, é necessário ampla percepção da nossa unicidade, a natureza humana e a transcendental. À medida que a criatura se desenvolve e cresce rumo ao amadurecimento, vai dispondo de uma sensibilidade cada vez mais aguçada ao meio em que transita. Seleciona ideias, pensamentos, oscilações psíquicas como garimpeiro, que separa do cascalho a gema preciosa ou metal raro. É o espírito do médium que o interpreta porque está ligado ao corpo. Assim esclarecem os espíritos superiores a Kardec ao se referirem ao mecanismo das comunicações espirituais. Um médium é um ser integral. Ele não é somente a alma. O corpo faz parte do seu eu total, quer dizer, acima de tudo, é uma individualidade, não um ser dividido. A nossa percepção pode vir acompanhada por um conjunto de expressões com qualidades diferentes, como as sentimentais, amor, alegria, tristeza, angústia, as emocionais, raiva, libido, medo, surpresa, as sinestésicas, tato, olfato, gustação. Para conseguirmos uma comunicação plena com a própria intimidade e com os outros, nas relações sociais, profissionais, afetivas ou mediúnicas, é necessário que o corpo e a alma estejam em perfeita sintonia. Quanto mais autoobservação fizermos, mais poderemos avaliar as energias das coisas e das pessoas dentro e fora de nós. Aberto o comentário, Dani. Né, acho que o que o Hamed reforça para a gente é que está tudo interligado, né? Que a gente não consegue separar o corpo da alma, né? E nem é saudável que assim a gente proceda, né? Porque é essa autopercepção do todo que nós somos, do ser integral que nós somos, né? É que vai nos proporcionar uma clareza maior, né? Quando ele coloca o médium ser integral, ele não é somente a alma. O corpo faz parte do seu total, quer dizer, acima de tudo, é uma individualidade e não um ser dividido, né? Então, a gente recebe a influência de lá para cá, mas a gente influencia daqui para lá também, né? Então, é esse intercâmbio, né? Mediúnico, na verdade, né? E a gente também não consegue separar quando ele coloca essa última parte, né? À medida que a criatura se desenvolve e cresce rumo ao amadurecimento, vai dispondo. Não, estou lendo o lugar errado. Mas, enfim, quando ele coloca, né, essa questão de que nas nossas vivências, independentemente de onde a gente esteja, a gente tem essa influência o tempo todo, né? A gente não consegue separar também o. Aqui, quando ele coloca, agora encontrei. Para conseguirmos uma comunicação plena com a própria intimidade com os outros, seja nas relações sociais, profissionais, afetivas ou mediúnicas. Então, isso é o ser integral que nós somos, é o ser concreto, né? Onde a gente estiver,
a gente tem essas possibilidades todas, né? Isso é muito bacana, né? Porque às vezes a gente tenta também desvincular, né? Você acha assim, não, eu sou médium só quando eu estou dentro da reunião mediúnica. Eu engano, né? Nós somos médiums, nós somos espíritos imortais onde a gente estiver. E a gente recebe influência e influencia o tempo todo, é esse intercâmbio. Agora, a qualidade disso é diferente, né? A qualidade, ela perpassa pela própria percepção que nós temos do todo em si, né? E é verdade, Dani, quanto mais treino, melhores são as nossas comunicações e principalmente as nossas relações, seja com a gente mesmo, seja com a nossa família. Então, é bonito a gente perseverar nesse caminho de desenvolvimento da nossa sensibilidade, que pode ser de forma mediúnica ou não, né? É uma escolha também ali da alma, não dá para forçar. Mas é entender que quanto mais a gente se auto-percebe, mais a gente se desenvolve como ser humano, mais a gente consegue nos entender e, consequentemente, entender o outro, porque essa correspondência também é bonita. Então, maior a chance das nossas comunicações também serem melhores e da gente separar, como ele diz ali, de um trabalho muito bonito do garimpeiro, né, de separar o cascalho da gema preciosa ou do metal raro. Então, é isso. Dentre os mais diferentes convites, dentre as mais diferentes opções de emoções que eu tenho, porque é sim uma escolha nossa. Quer dizer, a gente não está sobre o controle das circunstâncias e das situações, mas dentro de cada situação, cada vez mais que a gente se auto-percebe, se melhora, a gente vai tendo essa capacidade de falar, olha, apesar de ser uma situação muito desafiadora, eu vou escolher aqui qual vai ser, no final das contas, a minha conduta. Ou eu vou tentar limpar isso que eu estou percebendo que é essa emoção negativa e que não vai me fazer bem. Então, cada vez mais a gente vai fazendo isso no trato com as pessoas. Olha, percebi uma energia não muito legal, porque no início é isso, é uma percepção de energias, é uma percepção de emoções que você não sabe se é sua ou se é do outro, se você não, que você não sabe se é positiva ou negativa. Então, até você ganhar esse discernimento, é sim muito treino, é sim muito erro, né? E que a gente possa entender que faz parte desse processo evolutivo e que a tendência é só melhorar, se a gente perseverar nesse caminho, se a gente se entender, né, o quanto de estabilidade emocional a gente vai ganhando como ser humano também, e, consequentemente, isso vai interferir muito positivamente na nossa mediunidade, seja na nossa forma de captar os detalhes, as sensações mesmo, as emoções, a fim de que a gente seja cada vez mais fidedigno, né, naquilo que está sendo realmente transmitido. Mas no meio disso entender que está tudo certo passar por esses outros processos, né? E na vida também, que é um reflexo disso. Vamos continuar, né, Dani, que só faltam alguns minutinhos. Para conseguirmos uma comunicação plena com a nossa própria intimidade e com os outros, nas relações sociais, profissionais, afetivas ou mediúnicas, é necessário que o corpo e a alma estejam em perfeita sintonia. Quanto mais autoobservação fizermos, mais poderemos avaliar as energias das coisas e das pessoas dentro e fora de nós. Muita gente guarda velhas crenças que valorizam mais o intelecto e desprezam quase que totalmente as sensações. Só através de uma observação lúcida que poderemos recolher maiores registros do mundo invisível, a fim de colaborarmos com eficiência nas oficinas da espiritualidade maior. O instrumento físico é a parte mais densa da alma, em realidade, é o indispensável assistente nos transes transcendentais. Ele pode ser comparado a um fio elétrico para transmitir uma notícia ao longe. A autopercepção é uma atividade dos nossos sentidos. Portanto, lembremos, se não exercitarmos uma constante comunicação com nós mesmos, simplesmente não poderemos nos comunicar de forma apropriada com outros indivíduos, encarnados ou desencarnados. Aberto comentários, Dani. E Laia, né? É porque, assim, quando eu li essa última frase, né? Se não exercitarmos uma constante comunicação com nós mesmos, simplesmente não poderemos nos comunicar de forma apropriada com os outros indivíduos encarnados ou desencarnados. Também outras questões, né? Não só a questão da comunicação, mas a forma como a gente se auto-observa, né? Quando a gente tem um olhar observador ou um olhar julgador. Então, para a gente ir treinando, a forma como nós nos tratamos, ela vai ser a forma também como nós vamos tratar os espíritos, né? Então, para a gente exercer a compaixão, para a gente exercer a tolerância, para a gente exercer a empatia, saber, gente, não é porque a gente está encarnado que a gente é melhor do que os espíritos, né? Muito pelo contrário.
Eu gosto muito de uma metáfora que eu ouvi uma vez, né? Porque às vezes a gente pensa que a gente é um ser extraordinário, que está aqui e está estudando a doutrina espírita, né? E não é bem assim. Às vezes você coloca lá, né? Tem um Fusquinha lá e tem um Fórmula 1, né? E daí você acha que o Fórmula 1 é o melhor, né? E o Fusquinha, tadinho, tá lá capenga, né? De repente o Fusquinha pega e continua lá na aceleração dele normal e vai indo, e vai evoluindo, e vai crescendo, e o Fórmula 1 estagna e para. Então, assim, é algo simples assim, mas para a gente entender que o importante é a gente manter a constância, a gente manter o comprometimento com o nosso crescimento, a gente entender a questão da necessidade do auto-amor, da autopercepção. Quando nós nos percebermos em alguma coisa que a nossa mente julga como sendo errada, a gente lembrar que faz parte do processo evolutivo, faz parte do processo do conhecimento que nós temos hoje. Então, para que a gente possa trabalhar a compreensão diante de nós mesmos, né? Porque se nós ficarmos nos julgando, como que nós vamos tratar os outros? Como que nós vamos tratar a espiritualidade que também aparece, né, e precisa do nosso apoio, né, da nossa compreensão, do nosso amor, para a gente lembrar que vale, no final das contas, são os bons sentimentos que nós nutrimos dentro de nós, né, Tássia? E a forma como nós tratamos também os espíritos. Porque as dores, elas são dores da alma em qualquer circunstância. Não importa se nós estamos encarnados ou desencarnados, as dores da alma, elas afetam todos nós. A dor de uma pessoa aqui no Brasil é igual a dor de uma pessoa que está em qualquer outro lugar do mundo, né? Então, sim, para a gente compreender isso também. E a gente ter um olhar que não seja esse olhar julgador, né? E eu gosto quando ele fala ali no fim, né? Então, que a gente entenda isso, a gente não exercitar essa constante comunicação, a gente não vai se entender e tampouco vai entender os outros, né? Se comunicar, entender, compreender, tolerar, sejam eles encarnados ou não, né? Porque a gente vive mesmo sobre essas diversas influências, mas o que reside aqui reside lá também. Então, são as mesmas leis, as mesmas influências, para que a gente possa perceber que essa autopercepção e esse autoaprimoramento é bom para a gente, sobretudo, mas também muito bom para quem nos cerca, sejam eles encarnados ou não. Então, a gente possa pensar sobre todas essas coisas e não ver o corpo físico como apartado disso, como separado mesmo, não é, né? Nós somos esse todo único, não essas partezinhas, como ele comentou ali, divididas, não, nós somos um todo único. E cada vez que a gente harmonizar todos esses corpos, né? Imagina o que é. A gente não precisaria de tantas doenças, porque são essas emoções desreguladas, cultivadas por muito tempo, é que também vão afetar o corpo físico e vice-versa, né? Então, os nossos vícios, né? Muitas vezes do próprio corpo material, quanto não afetam as nossas emoções, o quanto não afeta o nosso corpo perispiritual. Então, pensar que as coisas estão mesmo interligadas, que existe essa rede da vida que interliga tudo, todos, e que conosco não seria diferente, né? Nós somos um todo harmônico, com muitos corpos ali, mas todos eles afetados pela ação dos outros, né? Então, pensar dos outros corpos, né? Então, pensar sobre essas coisas, refletir, que a gente seja capaz de fazer esse treino mesmo, como você falou, constante, com comprometimento, de fazer diferente, fazer melhor, né, Dani? Então é isso. Uma boa semana, né, Dani? É isso, uma boa semana a todos, que Jesus abençoe sempre as boas intenções do nosso coração de sermos melhores, né? E ser melhor perpassa pelo autoconhecimento, pela autopercepção, né? A gente só consegue transformar aquilo que a gente conhece, aquilo que a gente tem a clareza, né? De que precisa ser transformado. O primeiro passo é o conhecimento. Se a gente não conhecer, a gente não consegue, né? Então, que a gente tenha força interior também, né, Tássia? Para se comprometer com essa autopercepção, né? Então, um beijo É no isso. coração de cada um, uma boa semana, né, Dani? Um beijo, gente. E